Primeiramente, eu quero dar boa tarde a todos que nos assistem. Nós estamos no momento numa sala de webconferência para a realização de uma sessão de defesa de doutorado da Faculdade de Educação, cujo doutorando é o Baldo Tonar Teixeira Góes, e eu que lhes falo sou o orientador, professor Jubilson Ribeiro. Então, primeiramente, queremos cumprimentar ao nosso público da banca, que eu vou já nomear, e também a eventuais pessoas que estejam nos assistindo ou que, posteriormente, quando o Baldo terminar a defesa e disponibilizar no YouTube, isso fique público, tá? Então, também cumprimentamos a vocês que não assistiram online, mas assistirão offline posteriormente. Então, novamente, bem-vindos ao início da defesa de doutorado. Ela tem como título Formação do Educador com Investigador, Desenvolvimento da Coaprendizagem, Práticas Pedagógicas, Convergências entre transdisciplinaridade, aprendizagem, mapeamento cognitivo e tecnologias. Com muita honra, o Baldo e eu convidamos e tivemos a aceitação para compor esta banca do nosso professor Márcio Vieira de Souza, membro externo da Universidade Federal de Santa Catarina, da nossa professora Luciene, da Universidade, no caso do Instituto Federal Catarinense, da professora Iracema, da Universidade Federal do Cariri, e da professora Mazé, membro interno da UFC. Então, com imenso prazer, nós agradecemos à professora Luciene Lopes, à professora Iracema Pinho, ao professor Márcio e à professora Maria José Costa Santos por participarem da banca. Muito honra ao Baldo e a mim. Então, esta tese ela constituirá de 3 estágios principais. No primeiro estágio, nós teremos a apresentação do Baldo, do seu trabalho. No segundo estágio, nós convidaremos aos nossos estimadíssimos membros de banca para que apresentem suas considerações, realizem suas interações com o Baldo, sugestões e outros fatores que acharem importante. E, no terceiro estágio, a comissão se reunirá para analisar, dentro dos procedimentos formais, se aceitará a tese aprovada, aprovada com restrições ou reprovada. Então, vamos iniciar. Antes de continuar, eu tenho o parecer de todos os membros em mãos, porque, eventualmente, pode haver problemas de conexão de internet, e eu, tendo os parecer de todos os membros, se algum não conseguir se contactar online conosco, eu representarei o membro e farei as devidas interações com o Baldo. Então, vamos começar? Vamos lá, Baldo. Bom, vou dar início aqui à apresentação. Boa tarde a todos. Esta é a defesa de doutorado do professor Baldo Teixeira Góes, cujo título é Formação do Educador co-investigador, Desenvolvimento da Coaprendizagem de Práticas Pedagógicas, Convergências entre Transdisciplinaridade, Aprendizagem, Mapeamento Cognitivo e Tecnologias, cujo orientador é o professor Júlio Wilson Ribeiro. Agradecemos a presença da banca do professor Márcio Vieira de Souza, da professora doutora Luciene Lopes da Silva, da professora doutora Maria José Costa Santos e da professora doutora Maria Iracema Pinho de Souza. Estas são algumas publicações realizadas
durante o decurso do doutorado. Entre elas temos a utilização de mapas conceituais para auxiliar o mapeamento cognitivo da aprendizagem significativa isabeliana, práticas da formação do educador co-investigador e inter-relações entre transdisciplinaridade, cognição e docência na co-aprendizagem assíncrona e construção de conhecimentos e saberes. Introdução. Com a preocupação com o currículo das ciências, que se mantém com a visão tecnicista de forma prescrita, descontextualizada, sem diálogo entre os protagonistas memorísticos, como um jogo de dados e formas. Na busca de ter um ensino e aprendizagem construtivista de modo colaborativo, para que os alunos possam construir e ressignificar novos conhecimentos, habilidades e competências de forma a pensarem como cientista utilizando um método científico. Para tanto, é necessário ter um ensino de ciências que procure superar a fragmentação dos conteúdos envolvendo uma metodologia transdisciplinar. Com a transdisciplinaridade se propõe um entendimento mais profundo do sistema da realidade, a qual é impossível de se ter compreendida de modo unidisciplinar, mas sim ancorando-se nas mudanças do nível de realidade, da complexidade e da lógica do terceiro incluído. Empregar de modo pedagógico as TICs. Realizar mapeamento por meio de softwares, SIMAP-Tools, classificação hierárquica, implicativa e coercitiva, Iramutec e o WordArt. Utilizar o software de simulação PET em atividades de práticas no laboratório de tecnologia educacional. O projeto Cronos, transdisciplinaridade e TIC, o desenvolvimento da aprendizagem, pesquisa e construção de saberes, que envolveu 2 pesquisadores e o seu orientando, o professor doutor Diniz, o professor Júlio Wilson como orientador e eu como integrante desse projeto de transdisciplinaridade. O projeto de pesquisa Cronos apresenta um aspecto empreendedor, utilizando múltiplas redes de colaboração, co-aprendizagem e co-investigação entre os cursistas da disciplina transdisciplinaridade TIC e o educador co-investigador. Temos aqui o mapa cognitivo das teses que envolveu o professor Dr. Diniz e a minha tese, em que eu me envolvi mais com as tecnologias, cognição, aprendizagem na docência, enquanto o professor Diniz, aprendizagem, transdisciplinaridade de tecnologias na docência. Como objetivo geral, temos analisar como os cursistas, durante os momentos de realização de uma prática pedagógica colaborativa, de uma disciplina de doutorado em educação, sob a égide da docência transdisciplinar, estabelecem ressignificações e interrelações, e reconstroem múltiplos saberes entre conteúdos pedagógicos originários de diferentes subcampos de conhecimentos. Os objetivos específicos temos mediar as atividades pedagógicas dos cursistas, desenvolvidas em fóruns de discussão do Ava Teraduc, com ênfase nos processos de aprendizagem de novos conhecimentos e saberes e no desenvolvimento da co-aprendizagem. Analisar como os cursistas participantes fazem o uso cognitivo de software educativo de simulação em práticas, promovendo a integração pedagógica entre laboratórios tecnológicos, Laboratório de Tecnologia Educacional e o Laboratório de Práticas Experimental em bancada. Mapear como os cursistas constroem interrelações do tipo hierárquicas e relacionais, a partir dos dados de campo coletados no solo Teraduc. Para tanto, promovendo-se o processo de integração metodológica dos softwares de mapeamento cognitivo Iramutec e WordArt, junto à técnica de categorização da ATD,
e do uso de softwares de mapeamento cognitivo SHIC, desenvolvimento da análise qualitativa multidimensional. Também como objetivo específico temos promover o processo de integração metodológica dos softwares de mapeamento cognitivo, WordArt e Gramotech, junto à técnica de categorização da ATD e do uso de softwares de mapeamento cognitivo SHIC, no desenvolvimento da análise qualitativa multidimensional. Temos aqui o objetivo específico 5, em que se apresenta tanto na tese do professor Dr. Diniz, como na minha tese. Promover a realização de processos qualificativos integrados ao uso de diferentes softwares aplicativos no sentido de facilitar o mapeamento e desenvolvimento dos estágios do projeto de tese e de sua escrita. Temos aqui as metas. Nessa tese estão expostas figuras, por exemplo, como na figura 3.4.1.2, em que 3 representa o capítulo, 4 a seção, 1 a subseção e 2 a figura da subseção. Temos aqui um mapa mental da estrutura da presente tese, que consta de 5 capítulos. Primeiro, introdução. 2, fundamentação teórica. 3, procedimentos metodológicos de investigação. 4, resultados de discussão. 5, conclusões e sugestões. Além disso, referências, apêndices e anexos. Fundamentação teórica. Temos aqui um mapa conceitual do capítulo de fundamentação teórica, resultando formas das interações entre os conceitos mais significativos. Aqui temos um manual de palavras do capítulo 2, fundamentação teórica gerada a partir do software WordArt, onde se apresenta como palavra de destaque a palavra aprendizagem, que se destaca pela sua maior frequência. Perspectiva disciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar no contexto da educação e da pesquisa. Vemos aqui 5 representações que envolvem os pilares para métodos e modelos transdisciplinar. Nível de realidade, complexidade, logo em terceiro incluído. Nível da realidade e da perspectiva transdisciplinar, macrofísico, virtual, microfísico. E a lógica do terceiro incluído, PASCO. Estado A, estado não A, estado T, o terceiro incluído. Aprendizagem significativa ausubeliana, modo conceitual de alguns pressupostos da teoria ausubeliana mais relacionáveis à proposta da presente tese, em que se destaca esquema geral de aprendizagem, condições para ocorrer aprendizagem significativa, método ou abordagem instrucional, processo de ensino, assimilação, estratégia instrucional e avaliação. Técnicas, mapeamento cognitivo no contexto da educação e pesquisa do século XXI. Mapa conceitual dessa subseção. Tecnologias, mapeamento cognitivo do contexto da educação e pesquisa do século XXI. Tecnologias, construtivismo, mídias sociais e educação aberta. Softwares de mapeamento cognitivo e da aprendizagem e pesquisa. Integração metodológica e técnicas de mapeamento cognitivo e pressupostos da aprendizagem significativa ausubeliana. Técnicas, construtivismo, mídias sociais e educação aberta. De acordo com a Serra e Okada, os recursos educacionais abertos são estratégias de criação, recriação e difusão de conceitos com fins educativos, permitindo a realização da educação em qualquer nível de modalidades. Com a web, por meio das mídias sociais, o modo de compartilhar conhecimento e as tecnologias digitais móveis cada vez mais contribui para proporcionar a democratização, o partilhamento e o uso da REA.
Desse modo, a dimensão do espaço assíncrono favorece aos cursistas desenvolverem novas possibilidades interacionais, como a emergência de uma maior autonomia e do aprender na reflexão e depuração, para que seja maturado o decurso dos processos da coaprendizagem e co-investigação, o que favorece a reconstrução de novos significados a serem aprendidos. Nesse quadro, temos as técnicas de mapeamento cognitivo cartográfico de investigação da tese, cujos softwares foram CIMEPTools, GQ, Rabotec, WordArt, Xminder 8 e Web Endereço e o Google School. Nesse quadro, existe a coaprendizagem baseada com investigação com as características do contexto, cenários de investigação de interesse dos participantes, conteúdo selecionados e construídos durante o processo de investigação decorrente da parceria, status do conteúdo, conteúdo personalizados, acesso portátil e móvel, acesso aberto, múltiplo, flexível, design educacional, metodologia de incentivo, sistemas ontológicos, metacognição, metadados. Papel do educador, codificador, orientador nas diversas etapas da pesquisa, avaliador crítico, construtivismo, papel do aprendiz, pesquisador, colaborador, cientista, coaprendiz. Autoria múltiplas, coautorias. Copyright, licença metodológica de dados abertos, recursos educacionais, aplicativos inteligentes, tecnologias avaliação, tecnologias semânticas, móveis, personalizadas, analíticas e avaliação científica, revisão dos pares. Tese e a transdisciplinaridade. O mapa conceitual a seguir relaciona a tese à transdisciplinaridade, através dos níveis de realidade, da complexidade, da lógica segura. Nessa tese existiram o formador coordenador, o formador co-investigador, alunos cursistas e equipe da mediação pedagógica. Então, nesse mapa conceitual, temos os papéis pedagógicos e como investigador dos cursistas participantes da disciplina. Metodologia. Classificação da metodologia da pesquisa da tese. Da natureza aplicada na forma da abordagem do problema qualitativa, dos objetivos exploratórios, dos procedimentos técnicos e coleta de dados de campo, pesquisação com traços de pesquisa participante, através de mapeamento cognitivo, usando os softwares aqui descritos. Técnica da análise textual discursiva, que envolve análise de conteúdo, análise de discurso, por meio de uma espiral de análise nas seguintes etapas: unitarização, categorização e metatexto. Mapa conceitual a respeito do software CIMEPTools, que é uma técnica de mapeamento cognitivo. CHIC, classificação hierárquica, implicativa e coesiva, que é uma técnica de mapeamento cognitivo de dados multidimensionais. Tem como entrada tabulando uma planilha Excel, onde a primeira coluna se coloca os participantes e a primeira linha as categorias. Tem como saída de dados índice de similaridade e árvore de similaridade, que é a associação entre as categorias.
A metodologia empregada para se proceder à utilização do software SCHIC, que consta em 7 etapas: escolha do software de discussão, análise textual discursiva, metatexto das categorias, a validação das categorias, preparação para os dados de entrada, processamento de dados, gerando árvore de similaridade, índice de similaridade, grupo ótimo e metatexto. A metodologia de utilização do software Iramotec constando de 8 etapas. Instalar o software estatístico R, instalar o software Iramotec, copiar e colar no bloco de notas o corpus da tela, codificar cada mensagem do fórum de discussão, realizar uma revisão no corpus, executar o software abrindo o bloco de notas, executar para analisar a classificação hierárquica descendente, gerando os dedogramas e metatexto. Temos aqui a metodologia empregada na utilização do software WordArt, que consta de 9 etapas. Mapa conceitual envolvendo diferentes funcionalidades utilizadas junto às práticas no AVA Teraduc. Apresenta a espiral de aprendizagem que envolve a descrição, execução, reflexão e depuração. A interação entre aprendiz e computador utilizando um sistema de propagação, simulação aberta. Resultados e discussão. Contexto da disciplina pesquisada, em que foi utilizado o AVA Teraduc, o fóruns de discussão do AVA, realizada a disciplina Transdisciplinaridade TIC e o educador codificador, para auxiliar o desenvolvimento de atividades pedagógicas de estudo co-investigativo. Durante a disciplina foram elaborados 9 fóruns, constando de 704 postagens durante todo o curso. Entre os 9 fóruns foram escolhidos 4 fóruns. Fórum 2, mapas conceituais em projetos e atividades. Fórum 6, integração de atividades de educação em ciências utilizando TIC, uma experiência na formação continuada de educadores do ensino médio. 8, escolarização aberta através da coaprendizagem e co-investigação com mapas do conhecimento e recursos educacionais abertos. 9, transdisciplinaridade, integração entre o uso da análise textual discursiva e o software SCHIC no mapeamento cognitivo e desenvolvimento da pesquisa. Para essa abordagem de defesa de tese, está sendo utilizado o Fórum 2, mapas conceituais em projetos de atividades pedagógicas. Nessa figura temos a disponibilização do material pedagógico da ferramenta material de apoio da plataforma Teraduc para inicialização do Fórum de Discussão Teraduc. Bom, nesse fórum foi analisado o artigo Mapas Conceituais em Projetos de Atividade Pedagógica, da professora Okada, de 2008. E temos aqui um mapa conceitual que envolve vários conceitos abordados.
Aqui temos as postagens que se verificou entre o dia 24 de fevereiro a 8 de março, em destaque. Mas houve ainda no dia 10 de março e no dia 21 de março, constando em 60 postagens. Temos aqui a nuvem de palavras do Fórum de Discussão Teradoc 2, que se destaca a palavra mapa, sendo uma palavra de maior frequência empregada pelos cursistas. Dendrograma do Fórum de Discussão 2. Nesse dendrograma, em que foi usado o Fórum de Discussão, ao ser gerado pelo Irabotec, emergiu 4 classes, em que cada classe está apresentando assim as palavras em que o software se destacou. Tomando como base as palavras dos fóruns geradas nas classes, estabeleci algumas frases da classe 1, aprendizagem conceitual significativa com suporte teórico de Ausubel através de mapas. Aula presencial ou virtual em ambiente virtual Teradoc com características colaborativas com aprendizagem. Mapeamento da escrita, registros, através de representação gráfica hierárquica de conceitos. Compreender a estrutura cognitiva do aprendiz, visualizando o novo conhecimento existente significativo abordado, em que é o subcorpo A, denominei aprendizagem construtivista, e o subcorpo B, mapeamento cognitivo. Bom, o quadro seguinte tem as categorias dedutivas geradas a partir dos fóruns, mas que se utilizou as nuvens de palavras e os dendrogramas como organizador prévio para tanto. Temos assim a categoria 1, mapa conceitual, favoreceu o ensino e aprendizagem. Categoria 2, mapa conceitual, são consideradas ferramentas didáticas e pedagógicas. Categoria 3, mapas conceituais, são embasadas no paradigma construtivista. Categoria 4, mapa conceitual, possibilitam conexões entre os conhecimentos prévios e o novo conhecimento. Categoria 5, mapa conceitual, permitem maior flexibilidade e dinâmica entre o texto e o escrito. Categoria 6, mapa conceitual, são considerados potencializadores na ressignificação de conceitos. Nesse texto, é um texto que envolve o software Chic, onde se planificou, através da planilha Excel, as categorias e os sujeitos, atribuindo 1 onde existe associação entre o sujeito e a categoria, e 0 quando não tem relação entre o sujeito e a categoria. Lembrando que na primeira coluna está apresentando os sujeitos e na primeira linha as categorias. Temos a abissimilidade do Fórum 2, gerado pelo software Chic, que utilizou o Fórum de Discussão, que representa a integração entre os cursistas da disciplina
em estudo durante o doutorado, gerando assim uma classe com 5 níveis, onde o nível 1 apresenta a categoria 2, a categoria 5, que envolve maior índice de similaridade. Então, a partir da saída de dados do SOLVE-CHIC, exibem-se a seguir os valores numéricos dos índices de similaridades de cada nível referente à similaridade no fórum 2, que estão a seguir apresentados. Elas se entrelaçam, dando a esta pesquisa uma nova visibilidade de análise, rompendo gaiolas epistemológicas, na busca de avaliar indícios de aprendizagem em interface aberta, fórum de discussão, ABAP-TeleDoc, diante da complexidade e multidimensionalidade do ciclo hermenêutico interpretativo das categorias envolvidas nas árvores de similaridade do CHIC, que foram obtidas como forma de organizadores prévios, por meio das nuvens de palavras e dos dedogramas de cada fórum, que é um ambiente interativo baseado na ação, reflexão e depuração. Para emergir a luz de palavras, foi usado o artigo Mapas Conceituais em Projetos de Atividades Pedagógicas, em que o formador co-investigador postou como atividades na interface aberta Fórum de Discussão TeleDoc, no dia 28 de fevereiro de 2018, que é um material de apoio pedagógico potencialmente significativo, sendo este de conteúdos lógicos e psicologicamente significativos. Esta nuvem de palavras apresenta uma imagem que é não linear e hierarquizada de palavras com maior frequência, que são denominadas keywords, que pode promover interrelações geométricas, que é um recurso com potencial pedagógico ativo para motivação e capacidade criativa e colaborativa dos cursistas na busca da aprendizagem significativa auswelliana, que foi empregada nas práticas ocorridas durante as disciplinas do doutorado sob a tutela do formador coordenador, professor Júlio Wilson, em que o formador co-investigador, professor Baltonar, participou, atuando como educador co-investigador. Com a lógica do terceiro incluído de Stephen Lupasco, que introduziu o estado T passando a ser A, não A e T, segundo a figura 2.1.3, que deixa de ser o princípio da dualidade A e não A. Da lógica clássica, o dedograma da classificação hierárquica descendente do fórum de discussão TeleDoc, figura 4.1.7, foi elaborado. Além disso, esse dedograma tomou como base o dedograma da classificação hierárquica descendente da interface aberta, fórum de discussão TeleDoc 2, figura 4.4.1.5, que se destaca os conjuntos de palavras organizadas em suas 4 classes. Temos aqui o dedograma do Fórum de Discussão 2. Para Rodrigues, a transpluralidade é necessária à interação entre o sujeito e o objeto, que ocorreu com a elaboração do dedograma da figura 4.4.1.7, por meio do dedograma da figura 4.1.5, que possui uma realidade multidimensional, que surge da compreensão de rejeição e atração, na possibilidade de inclusão do terceiro para a formação das frases das classes. Para a constituição da figura 4.4.1.7 foram necessários movimentos de análise, que se parte do geral para o específico, diferenciação progressiva e de síntese, reconciliação integradora,
que se parte do específico para o geral, tomando como base a figura 4.4.1.5. Como organizador prévio para a elaboração do ideograma, foi estudado também o artigo Mapas Conceituais em Projetos de Atividade Pedagógica, em que o coordenador, postou como atividades na interface aberta Fórum de Discussão, Teladoc 2, sendo uma educação B-Learning. Na perspectiva ausubeliana, se pode caracterizar o modo de produção do ideograma, tendo característica idiosincrática, em que se faz necessário a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa, para desenvolver novos planos de percepção da seguinte maneira: aprendizagem por descoberta, em que os conteúdos são percebidos e desvendados por parte dos aprendizes, sendo substantiva, não arbitrária e não literal. Aprendizagem proposicional provoca conferir significado de novas ideias expressas na configuração de uma proposição combinatória, quando não existe correlação hierárquica, nem subordinadamente, nem superordenadamente entre ideia, conceito ou proposição na estrutura cognitiva do aprendiz. Fazer um dedograma como da figura 4.4.1.7, um aprendiz, como o educador coeducador dessa tese, se enquadra no critério de avaliação ausubeliana, que, de acordo com a avaliação da aprendizagem é significativa quando quem realiza pode comentar ou escrever ou digitar sobre um novo conhecimento adquirido, diferenciar ideias e perceber relações entre elas, solucionar tarefas sequencialmente dependentes e desenvolver problemas novos e não familiares. Para tomar como referência para as conclusões e sugestões dessa pesquisa, será utilizada a interface aberta Fórum de Discussão Aba Teladoc 2, tendo no quadro 5 pontos a apresentação das palavras da figura 4.3.1.1, que é uma nuvem de palavras, e das palavras da figura 4.4.1.7, que é um dedograma, que se apresentam interligadas, mostrando assim que existe um entrelaçamento entre a nuvem de palavras e o dedograma. Temos aqui o quadro que apresenta a relação entre o dedograma e as nuvens de palavras do Fórum 2. Percebe-se que no quadro 5.1 que a nuvem de palavras se entrelaça com o dedograma. Veja, como exemplo, classe 1. Aprendizagem conceitual significativa com suporte teórico de álgebra através de mapas. Na figura 4.4.5 se vincula com algumas palavras da nuvem de palavras da figura 4.3.1.1, que são aprendizagem, álgebra, conceituais, mapa e significativo, que se percebe também na classe esse entrelaçamento na classe 2, classe 3 e na classe 4. A árvore de similaridade 4.5.1.1 é uma hierarquia de tipologias das argumentações dos cursistas, que mostra graficamente as categorias estruturadas em classes e subclasses, e de forma hierárquica e relacional, do Fórum de Discussão Teladoc 2, geradas através da classificação hierárquica implicativa coesiva, SHIC. Segundo a similaridade figura 4.5.1.1,
multidimensionalmente e complexamente, todos nós são como pontos de um rizoma, em que um ponto qualquer com outro ponto qualquer e cada um dos seus traços não remete necessariamente a traços de mesma natureza. Ele põe em jogo regimes e signos muito diferentes, inclusive estados de não signos, fazendo com que o educador co-investigador realize um mapeamento cognitivo na perspectiva da lógica do terceiro incluído. Na vestibilidade, figura 4.5.1.1, percebe a interface aberta fora de discussão alvo Terador 2, cujo campo de conhecimento e aprendizagem, que abrange o título e as subclasses de categorias, que interrelacionam de caráter caótico, rizomático e não lineares, do eixo temático macroconceitual aprendizagem, são macroconceitual favorecer o ensino e aprendizagem, macroconceitual são consideradas ferramentas didáticas e pedagógicas, macroconceitual são embasado no paradigma construtivista, macroconceitual possibilita conexões entre os conhecimentos prévios e o não conhecimento, macroconceitual percebe maior flexibilidade e dinâmica que o texto é escrito, macroconceitual são considerados potencializadores da ressignificação de conceitos. Temos aqui novamente a vestibilidade do Voz de Discussão 2, gerada pelo Chic. Metodologicamente, se empregou análise textual discursiva ATD, no movimento da análise, interpretação, compreensão da interface aberta para discussão discursivo 2, em suas postagens, em que a priori suscitou-se como organizou prévio as dúvidas de palavras e o ideograma do respectivo fórum, em que a ATD se expressou através da construção de uma espiral de análise, a qual ocorre na forma de 3 etapas: unitarização, categorização e a produção de metatexto. Para fazer uso das categorias e em seguida concretizar o metatexto, é necessário o processo de covalidação das categorias, que o covalidador externo, o professor Dr. Mário Jorge Nunes Costa, pode requerer a revisão delas. Contudo, para a realização do metatexto é necessário realizar análise qualitativa multidimensional, AQM, dos dados obtidos pelo Chic. Esse quadro apresenta o entrelaçamento entre o dedograma e as categorias. Para tomar como referência para as conclusões e sugestões dessa pesquisa, foi utilizada a interface aberta fora discussão ao Terador 2. No quadro 5.2 apresenta as classes do ideograma e as categorias da singularidade. O que se pode perceber nessa pesquisa é que existe uma probabilidade de entrelaçamento entre estes dois meios de aplicativos computacionais. Como se pode verificar, no de palavras do ideograma, a singularidade se mostra como alternativas de análise na busca da lógica de ser incluído, de acordo com a física quântica, quando se verifica a aprendizagem significativa abuseriana entre os cursistas, visto que se verificou compatibilidade entre eles, ao expor a conexão entre a teoria e as postagens dos cursistas. O formador co-investigador, o Baltonata Teixeira Góes, na procura da sua formação de um educador co-investigador, em seu exercício de ação e prática docente, conforme suas visões epistemológicas e ontológicas, durante o seu doutorado, superou o paradigma da lógica binária e infringiu a disciplinaridade sob o amparo da lógica do terceiro incluído. Durante o desenrolar da tese, o formador co-investigador, Baltonata Teixeira Góes, se considerou com as categorias do educador co-investigador, conforme a figura 5.1.
temos aqui as características pedagógicas e co-investigativas do educador co-investigador. Por fim, temos as referências, entre elas Aldwell, Amolode, Almeida, Arraes, Azevedo, Brasil, Borges, Busan, Camargo, entre outros. Chegando assim ao final dessa apresentação de defesa de tese de doutorado. Agradeço a todos a participação e a presença. Bom, então vamos aos comentários gerais. Abriu o som, professor Júlio. Desculpem. Primeiramente, nós queremos agradecer a bela apresentação do Baldo, né? Bem extensiva, bem complexa, transdisciplinar, rizomática, e eu acho que tem muita coisa de inovação aí e em transformação. Então, vamos prosseguir, dado que o Baldo fez suas primeiras considerações, e eu tenho de posse aqui todos os pareceres impressos, e nós vamos, então, inicializar nosso segundo estágio da defesa, ou seja, o processo interativo entre a banca, seus questionamentos, julgamentos, junto ao nosso doutorando. Então, eu vou começar com nossos examinadores externos. Como o professor Márcio provavelmente não vai poder acoplar aqui online, não sei, ele também está participando de outra atividade lá, agora no momento, e a professora Mazé nos avisou que houve um acidente de trânsito, acho que eu já falei antes, lá na rua dela, ela ficou com problemas também. Se eles não conseguirem aparecer no momento oportuno, eu, de posse dos pareceres escritos dos próprios, eu farei o papel dos mesmos. Então, nós vamos começar com os nossos examinadores externos, primeiramente com a nossa queridíssima professora Luciene Lopes da Silva, do Instituto Federal Catarinense. Professora Luciene, é uma enorme honra para o Baldo e para mim tê-la na nossa banca, a senhora sabe. Vamos lá. Obrigada pela consideração. Eu estou lisonjeada, o Baldo, meu amigo Júlio, Wilson. É muito interessante, né, a gente poder fazer essa colaboração entre as instituições, né, o Instituto Federal Catarinense se apresentando, né, aqui do Sul, com os nossos amigos aí do Nordeste, muito feliz pelo convite e poder contribuir. Como já tinha falado com o Baldo, né, o que foi solicitado, ele vai verificar, né, a possibilidade de fazer juntamente com o orientador, com o professor Júlio, e nesse momento, é um momento em que a gente, como doutorando, né, chega em um limite, né, e eu acredito nisso porque há pouco passei por isso, né. Então, é preciso estudar o que é o necessário, né? Então, se alguma coisa não é necessária em acordo entre vocês, não tem problema que não o façam. A minha questão, e falamos disso ainda há pouco no início da nossa conversa, o quanto foi tenso ali, o denso, não é nem tenso, é denso e tenso, né? A junção de todas essas metodologias, possibilidades, e como o professor Júlio explicou, foi a última das teses do grupo, né? E juntou o Chique, juntou Iramutec, né? O Word que foi trabalhado, tem mais uma, né? Muito rico,
né? Cansativo, porém necessário, né, Ubaldo? A gente vê ali o quanto que é possível comprovar, né, todas as possibilidades em cada um deles e o como eles se concordam, né? O ganho para a ciência, o ganho para a pesquisa, a gente poder, a riqueza em cada um detalhamento que você descreveu, tá? Então, eu quero te parabenizar, tá? Por chegar até aqui, por chegar nesse momento. É um momento em que você deve trazer para você essa parabenização e aceitá-la de coração, porque às vezes a gente fica, não, mas eu acho que eu podia ter feito assim, eu podia. Não, é assim que devia ser, é assim que tem que ser, e se felicitar por isso, tá? A grande questão que eu trago para você, e que com a apresentação você acabou tirando a dúvida de mim, é em relação a algumas etapas que estavam na conclusão e que, a meu ver, seria na parte de resultados, tá? Então, mas com a apresentação eu consegui entender, né? Ela realmente deveria estar ali na parte de conclusão, então eu não tenho nenhum pedido de mudança em relação a essa colocação do item, tá? O item permanece do jeito que você explanou e continua ali, tá certo? Uma coisa que eu achei interessante, né? E conversando aqui, você já falou que o Iramutec é o que deu mais trabalho para utilizar. É essa a minha pergunta, então. Qual deles que te deu mais trabalho para usar, aplicar? Em ordem de dificuldade seria o Word Age, a simplicidade de obter as figuras, né? O Chic em si, ele, se você categoriza e cria plano de Excel, ele de imediato também lhe dá as similaridades. Mas o Iramutec realmente ele dá muitos problemas na execução. Você tem que ficar analisando o texto, tirando detalhes que interrompem a execução. Ele é muito. Ele precisa ser bastante melhorado na programação dele. Por exemplo, como ali que a gente precisa excluir algumas palavras, como de, Exatamente. do, e aquelas palavras que ficam. Não vai ficar bonita, né? Se você deixar essas palavras que são tão de ligação e comuns, né? Realmente tem que ser tirado. E já que elas podem ser tiradas, pode, como proposta, e é isso que eu venho trazer para você, né? Pode ser trazido como proposta no final do trabalho que o software deve ser melhorado essa parte, né? Em que é uma coisa quase que lógica, né? Mas só que quem trabalha o software vai saber fazer, nós não, né? Mas eles saberiam como incluir, por exemplo, uma planilha em que eu escreveria ali o que é para ser excluído, né? Então, tais e tais palavras seriam excluídas e não entrariam na análise, né? Então, se for de comum acordo, né, com o professor orientador, trazer como proposta, né, no final do trabalho, e que poderia ser revisto no software, né? Inclusive porque foi uma das limitações e maior trabalho que deu, entendeu? Era isso por que eu isso uma traria. sugestão. Exatamente. Ok. É isso, professor. O senhor deu uma saidinha. Opa. O som, professor. Acho que eu estou meio maluco hoje. Então, agradecemos profundamente as considerações e as argumentações da professora Luciene, do IFC de Santa Catarina. E, realmente, Baldo, aí para você refletir um pouco, eu também concordo que os próprios
desenvolvedores do software Iramutec devem melhorar alguma coisa, até porque muitas pessoas que às vezes pretendem usar esses softwares não têm tanta formação científica. Então, eu acho que realmente a parte de programação do Iramutec ele tem que ter uma interface homem-máquina muito mais amigável, como essa retirada de palavras, construção de planilhas. E eu acho que o Baldo poderia, nas conclusões, sugerir, não é, que no futuro as novas versões do Iramutec sejam de tal forma elaboradas que facilite essa coisa de tirar aquelas palavras mais simples lá, aqueles pronomes, coisas do tipo, não é? Muito boas considerações. Então, também agradeço à professora Luciene, com muita satisfação, e vamos prosseguir? Podemos? Bem, agora nós vamos ter o prazer de chamar também a nossa querida professora Iracema, também examinadora externa, para tecer suas considerações, interações, sugestões e o mais que o seja sobre esse trabalho do Baldo aí. Foi uma honra a aceitação da nossa querida professora Iracema, doutora, ela prefere ser chamada de doutora, viu, gente? Cá para nós, ela não gosta de ser chamada de professora. Para mim e para o Baldo, estou brincando com ela. Vamos lá, Iracema, professora Iracema. Obrigada, professor Júlio, obrigada, Ubaldo, nosso doutorando. A honra é minha, é toda minha, recíproca, e era isso que eu ia fazer, agradecê-los, né? E aqui vou fazê-lo informalmente. O professor Júlio disse que eu sou muito formal, então estou fazendo aqui os agradecimentos, né? Antecipadamente. Está escrito aí no parecer, né? O professor Júlio deve ter lido, e é realmente muito gratificante a minha pessoa participar, até porque eu também fui aluna, né, de doutorado desse mesmo programa do Baldo e também fui orientanda do professor Júlio. Então, é uma satisfação enorme, e assim, me vejo também dentro dessa tese do Baldo, que vem sendo conduzida e concluída com Professor Iracema, ela travou a sua imagem. Travou um pouquinho, espera 5 segundinhos aí, né, o Baldo? Qualquer coisa, a professora pode entrar e sair, né? Retornar. Que aí pode ser que retorne. Né? Qualquer coisa eu continuo. Quem sabe ler o parecer de algum outro professor, então, que não esteja, quando ela voltar, ela... O que acha? A professora Luciene deu uma ideia muito interessante, já que nós estamos online, digamos assim, otimizar mais a utilização do sistema, não é? Já que ela, entre aspas, caiu, pode ser que ela volte. Então, eu vou para o parecer do professor... Deixa eu ver agora para que eu vou para ele. O professor Márcio, né? Vamos para o professor Márcio, que ele também estava com problema de conexão. Em seguida, o professor Márcio, se não retornar, eu prossigo a continuidade da interação da professora Iracema através do parecer dela que eu tenho aqui, tá? Então, e verificar também, porque para ela voltar, ela vai pedir para entrar, o Baldo. Se você que abriu a sala, ficar de olho aí para ver se ela não está pedindo, né? Aparece sempre que a mensagem... Então, a sequência vai ser a seguinte: eu vou começar o professor Márcio, que eu estou com o parecer dele. Se por acaso a professora Iracema entrar, nós damos uma paradinha rápida e diremos que ela irá continuar depois que eu terminar o professor Márcio, para não quebrar aqui o parecer do professor Márcio. Caso eu termine o professor Márcio e ela ainda não entre, aí eu entro no parecer dela.
E se durante a interação do parecer dela ela voltar, a gente põe aqui na tela e continua. Tá tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Então, eu vou representar aqui o professor Márcio, estou com o parecer aqui assinado por ele, nosso professor Márcio Vieira de Souza, da Universidade Federal de Santa Catarina, a quem também tivemos a grande honra de contar com a participação dele. Olha aí, a professora Iracema voltando. Desculpem, acho que eu tive um problema aqui com conexão. Enfim, essas coisas acontecem, né? Acontece. Tranquilo. Mas onde eu parei, eu acho que eu estava falando que... Posso continuar, professor? Pode, por sorte, sim, que eu ia começar o do professor Márcio, para você continuar depois, mas como eu não comecei, aí você prossegue. Tá bom. Se houver problema, aí você pode seguir essa conduta, que aí eu volto ao final, aí eu tento também entrar por WhatsApp, porque quando dá problema, eu vou ficar com 3G. Aí vou até pedir o Baldo para mandar o link para mim aí pelo WhatsApp também, que aí eu posso acessar e só concluir, né? Isso, vamos lá. Porque já estamos tão, vamos dizer assim, carentes, né, de participação dos membros da banca, por N fatores, então espero que não nos atrapalhe aqui essa internet. Mas, enfim. Isso, vamos lá. Vamos lá, professor. Então, Ubaldo, eu gerei uma versão em Word, né, apenas para finalidades de registro, né? E aí eu vou te mandar essa versão com as observâncias textuais nos tópicos, né? Tópicos a tópicos. Então, começando do começo, logo nos agradecimentos, Ubaldo, você colocou o termo lá, eu não sei aqui exatamente precisar qual é a página, mas está lá nesse arquivo que eu vou te enviar. Você colocou formadores internos ao UFC. E eu acredito que você quis dizer nos nomes citados que são externos ao UFC. Aí você confira lá, né? Porque quando eu li os nomes que são citados, eu acho que eles são externos. Está nos seus agradecimentos, certo? Uhum. Aí, com relação aos elementos pré-textuais, eu vou fazer não só nos pré-textuais, né? Porque depois, quando eu fiz essa observância aqui, estava no começo do texto, do arquivo, e depois eu percebi que também lá, mais para o final, também tem esse probleminha, que é você observar nas páginas pré-textuais os espaços. Eu não sei se nessa parte aqui pré-textual você uma inovação realmente da sua tese, de você seguir, né? Sumário, lista de abreviaturas, então, um sequencialmente ao outro, mas seria interessante que cada um ficasse numa página, uma página inicial, né? Porque isso facilita até na hora de você colocar identificar essas páginas no sumário, tá bom? Com relação ao texto, eu vou ter observâncias maiores, né, para o capítulo 2. Então, eu observei assim, à medida, né, na qualificação 2, todos nós lemos, mas a gente ficou mais, eu acho assim, que nos concentramos mais em entender o conteúdo, né, do que propriamente a forma. Então, nesse momento que a gente já está um pouco mais, vamos dizer assim, deixa eu ver aqui se eu estou com duas páginas abertas, que eu estou ouvindo um eco da minha... Pode ser o microfone de alguém que esteja ligado e eu fico ouvindo, mas enfim. Então, Baldo, no capítulo 2, eu observei assim, ao longo de todo o capítulo 2, a ausência de dados com relação às páginas citadas por você. Então, assim, estão também lá todas identificadas, né? Isso vai dar um pouquinho de trabalho para você, eu não sei se foi a correria da escrita, né? Mas aí você vai ter que identificar as citações diretas, principalmente as citações diretas, você vai ter que acrescentar as páginas, tá bom? Também eu observei que algumas citações diretas, elas estão muito curtinhas,
eu penso que elas poderiam se transformar em citações indiretas. Veja as normas, né? Porque eu me recordo que citações com até 3 linhas, elas podem ser inseridas no texto, né, de forma direta. Então, eu fiz essa observância lá em algumas, e se não couber o que eu estou dizendo aqui, aí você desconsidera, tá certo? Você vai ver lá. Eu entendi, Ubaldo, nesse meu segundo momento aqui com o seu trabalho, eu não sei se isso aqui é um erro meu, mas que ficou faltando você escrever a subseção 2.5.4. Aí você dê uma olhadinha, porque eu não sei se ela é identificada, eu não vi muito sentido da forma que ela está, e eu coloquei, inclusive, lá no texto. Deixa eu ver aqui se eu acho que. Dois ponto 5.4, vamos lá. Está aqui. Na página 70, você coloca a seção 2.5.4, né? Transdisciplinaridade, TIC e mapeamento cognitivo no desenvolvimento da formação do educador com o investigador e da pesquisa. Aí depois você insere um parágrafo, como se fosse só um parágrafo falando da seção seguinte, que no caso já é a 2.6, e elas estão estão imediatamente assim, seguidas. Então, eu considerei que assim, não tem sentido, né, de ela estar aí. Se é apenas para você fazer a inserção dessa próxima, eu acho que ela poderia ser suprimida e você colocar tal descrição apenas antes da seção 2.6. Mas aí você vai observar com o seu orientador essa minha percepção aí, tá bom? Você tente observar, né, as normas da UFC, eu não sei se elas, se com relação a essas subseções mais, assim, de numerologia maior, por exemplo, deixa eu ver aqui. Essas subseções, Ubaldo, que tem mais de 4 dígitos, que tem mais tem 5 dígitos que você colocou, identificou, inclusive, né, padronizou, inclusive, elas de modo no texto itálico. Eu não sei se elas têm que ser alinhadas à esquerda também, certo? Mas eu observei que elas estão meio que centralizadas, então veja isso para elas ficarem também no formato padrão. E no início do capítulo 3, também do capítulo 4, você precisa fazer uma inserção de espaço para que esses capítulos eles se iniciem uma página inicial. Eu não fiz essa revisão, né, comparando essas páginas em que elas estão com o que está descrito lá no sumário, mas eu acredito que você pode fazer, né, ao final. Então, assim, de um modo geral, não tem maiores observâncias, né? O texto está muito consistente com o que a gente já analisou ao final da Quali 2, né? Você fez as modificações, né? Eu quero parabenizá-lo por toda essa condução. Tudo da introdução está, vamos dizer assim, a contento, né? Todos os aspectos que integram, que devem integrar uma introdução está contemplado. A metodologia também está contento, né, com todos os procedimentos adotados na pesquisa. Os resultados, com relação aos resultados, a forma abordada e discutida no formato de redação, né, dessa tese é carregada, claro, de uma criatividade que eu quero enaltecer.
Então, assim, só nos resta evidenciar, né, essa forma inovadora que vocês empregaram, né, nessa tese, para que a gente possa se comprometer com a divulgação futura da tese. Não tenho também considerações para as considerações finais, e tenho, assim, outras sugestões que dizem respeito à revisão e formatação, também estão ditas no parecer, né? Eu não vou lê-las, mas eu gostaria de fazer algumas questões, né, para o Baldo, pela finalização desse trabalho, mais uma vez o parabenizando, né? Eu queria saber, Baldo, de você, o que é que você considera? São duas questões, uma questão é mais múltipla e uma outra questão é mais direta, mas a primeira questão, vamos ver se você consegue aí contemplar. A primeira questão é considerando o que você aprendeu, né, durante todo esse período doutoral. Qual é o Baldo que sobrevive? Qual é o Baldo que está posto aí após a defesa dessa tese, desculpa? E qual é o sonho do doutor Baldo para as próximas pesquisas que futuramente venha a participar, né? E também a outra questão, também considerando esse curto, né, espaço de tempo entre a Quali 2 e a defesa, o que é que você traz, Baldo, de acréscimo aos leitores da sua linda pesquisa que resultou nessa tese? O que é que você pode acrescentar para quem não leu ainda, ou para quem já leu e está aqui? A tese foi lida e todas as observâncias estão lá para você. Mais uma vez, parabéns, Ubaldo. Eu agradeço. Bom, cada etapa da vida da gente é mudança de percepção, mudança de ver o conteúdo, ver o próprio conhecimento, né? Então, durante todo o processo do doutorado, muitas suas leituras, muitos foram os conhecimentos adquiridos, e nesse contexto, né, a gente acaba se transformando de alguma forma. Então, sem dúvida, o doutorado, o mestrado, é muito importante para um professor, né, na busca da pesquisa e da forma de agir na sala de aula também, de trazer o aluno para essa pesquisa, né, de uma forma mais científica, de conduzir no pensamento mais na busca da descoberta, não de receber esse conhecimento de forma tão já completa, né, sem muita novidade, parece. Então, o aluno recebe normalmente um conhecimento de forma muito tradicionalista, e eu até, nesse processo do mestrado para o doutorado, eu me transformei, eu sempre busco atividades em pesquisa no sala de aula. Eu faço sempre isso na atividade, sempre trabalho em equipe, trabalho em pesquisa. Então, foi o resultado do mestrado e doutorado. Quer dizer, e com relação a esse trabalho, eu vejo que esse entrelaçamento entre esses software, eles realmente traz essa novidade, essa possibilidade de ver o SCHC nessa análise qualitativa e interagindo como a nuvem de palavras e o Irabotec como organizador prévio, né? Que normalmente se usa ATD, de análise textual discursiva, para buscar essas categorias. Mas o SCHC com a nuvem de palavras e Virabotec já é um ganho, de certa forma, para uma pesquisa. Você fez outra pergunta também, foi a intermediária aí. A intermediária, qual é o sonho do Baldo e depois o que é que você tem, o que é que você traz de novo da Quali para cá, para a tese final, para a defesa? Bom, o sonho, né? Dar continuidade à minha vida como educador, né? Isso aqui, se pode surgir alguma oportunidade dentro das universidades,
e só cabe ao destino, né? Você fica assim na expectativa de possibilidades que podem surgir. Isso aí não, é muito relativo, a gente pode até sonhar, eu posso querer dar aula na universidade, mas a oportunidade tem que surgir. E da Quali 2 para cá, né, nós temos o ganho através do que a banca sugeriu, né? A visão que foi dada, as novidades do melhoramento que está surgindo também com a nova observação que você está fazendo também. Obrigado, Baldo. Eu quero me desculpar porque no momento da minha fala, eu por medo aqui de receio de que novamente a internet cair, eu tentei ser o mais breve possível para não tomar muito tempo, né? Mas comentando um pouco a sua primeira resposta, realmente, e também fazendo uma inter-relação com a fala da professora Luciene, né? A quem eu saúdo aqui também nessa tarde. A sua tese realmente ela traz esse encontro, né, de muitas possibilidades de utilização desses softwares, né, que é a riqueza, uma riqueza muito profícua, e os resultados também de uma densidade muito grande. Então, assim, só quem lê a tese, os resultados, né, a forma como vocês conduziram as discussões, e isso vem carregado, claro, também de criatividade, como eu já destaquei, vai conseguir compreender realmente o que eu estou falando, e quem já domina um pouco, né, de toda essa gama de referencial teórico também é riquíssimo, que o grupo de pesquisa Omni já vem aí, já traz, né, de outras teses, nessa sua tese e nas teses em paralelo aí também, que o professor Júlio conduziu. Então, mais uma vez, parabéns, e tem muito para sair daí dessa tese também, né? Vamos tirar os artigos daí, né? Sim. Isso é, professor Júlio, pode seguir. Vamos nós. Bem, nós tivemos, então, o momento interacional, argumentativo e discursivo, aí entre a nossa professora Iracema e o nosso doutorando Baldo. Realmente, às vezes é dito pelos teóricos que é um pouco de dor de cabeça quando as tecnologias evoluem sempre, continuamente, e os processos epistemológicos e teóricos e metodológicos eles têm que se adaptar, não é? Mas uma coisa é certa, a cognição humana, como nunca na existência desses 2 milhões de anos da espécie, nessas pouquíssimas décadas, assim, o nosso mundo se transforma, o nosso modo de interagir com a informação, de construir novas percepções e investigações, foi muito bem demonstrado aí no diálogo da Iracema com o Baldo, quando, ora, ela mergulha da tese do Baldo para ele, e ele da própria tese, que é o construto dele, para ela. Né? Então, aí são ditas muitas coisas ricas. Eu me emociono um pouco quando vejo toda essa história, principalmente. Eu não vou trair o Deleuze aqui, que tudo é rizomático, mas não a traição a Deleuze. Mas tem uma coisa interessante a partir da tese da Iracema, que ela comigo e com todos eles, nós fomos buscar os pressupostos da co-investigação, graças às tecnologias, claro, e nós demos passos também avançados, não só no processo de construção da prática pedagógica, com o Baldo, com a própria Iracema participando lá como mediadores, e os alunos, né, tudo vivendo momentos de sincronicidade e assincronicidade, em fóruns e outros, em aulas presenciais, como nesse conjunto de teses, né, que vem da Iracema, passa pelo Mário, principalmente, Iracema, Mário, Ricardo e o Baldo. Então, a gente cria um grande ciclo. Assim, o que eu vejo é que a complexidade para o desenvolvimento da integração metodológica, pedagógica e cognitiva destes softwares, inclusive das teorias também, não é? Tem uma série de características de teorias aí, cognitivas, não cognitivas, transdisciplinaridade,
Isso agora fica um trabalho muito complexo, que eu acho que tem que, em parte, ser desenvolvido por pesquisadores já doutores. Eu acho que a partir de agora, não estou dizendo eu, não estou dizendo vocês, eu me reservo no momento, ficar mais afastado das orientações, que com essa do Valdo, a gente fecha um ciclo, aqui, não é fecha definitivamente, é rizomático, muitas coisas podem acontecer, mas eu quero ficar mais como pesquisador agora, interagir um pouco com um ou outro de vocês aí do grupo, ou também fora do grupo, que trabalha em áreas muito afins, né, com a professora Maria Cândida, o professor Valente, a professora Okada, a professora Beth Almeida, entre outros, né? Tivemos o prazer de interagir com outros pesquisadores, inclusive trazer para as nossas bancas também, como a professora Galeazzi, o professor da matemática agora, da etnomatemática, não é o Baldo, da etnomatemática. Não sei, professor, está falando. Quem seria? O professor que infelizmente nos deixou, faleceu, né? O Beratan de Ambrosio, né? Interagimos com ele, ele participou de banca do Ricardo, trouxe várias sugestões interessantes. Então, o próprio grupo de Santa Catarina, nós nos envolvemos com a Luciene, com o professor Márcio, trabalhamos nas teses também, nas bancas. Então, como a professora Luciene falou, integrando pessoas de outras regiões do país, graças às tecnologias. Então, isso é muito importante, e hoje eu fico muito emocionado, porque eu realmente atravesso uma transição. Eu, por enquanto, paro com as bancas, mas eu vou continuar a pesquisa como pesquisador. Então, fiz esse comentário porque a Iracema puxou alguma coisa aqui, eu achei que o momento era esse, para não ficar fragmentado, porque nós vamos passar agora para os outros dois pareceres. Então, agradecemos novamente a professora Iracema, e eu vou passar, então, para os nossos dois outros pareceres, que eu já tinha inicializado o parecer do professor Márcio, enquanto a internet da professora Iracema caíra, e eu vou continuar, então, com o professor Márcio, né? Vamos lá. O professor Márcio, ele nos apresenta seu parecer utilizando uma planilha da universidade dele lá, metodologicamente, né? E eles põem um quadro aqui com 14 itens, e que eles põem pontuação de 1, que é mínimo, a 5 pelos itens, tá? Então, eu vou aqui descrevendo os itens e atribuindo a pontuação para depois continuar no que ele se reporta. Então, no primeiro item é a atualidade do tema delimitado, e a planilha padrão deles. Ele deu nota máxima, 5, atualidade de tema. A originalidade e relevância do problema de pesquisa, também nota 5, parabéns ao Baldo. Clareza e execuidade dos objetivos, deu nota 4, muito bom também, de 1 a 5. Qualidade das justificativas, 4, também muito bom. Escopo ou delimitação, deu nota máxima, 5. Aderência ao ECG, que é o programa dele, né? Aqui ele não mostrou a aderência, porque não é do programa dele. Engenharia e Gestão do Conhecimento, o doutorado dele. No item 6, a estrutura de revisão de literatura e fundamentação teórica, então ele dá nota máxima. A qualidade da redação, na parte da forma, ele dá nota 4, nota boa. A qualidade de utilização e abrangência da bibliografia citada, ele dá nota máxima, tem autores aí importantíssimos, né? Citação de periódico de impacto de língua de estrangeiro, um mínimo de 40%. Ele deu nota 4, que é de 1 a 5. Adequação, objetividade e rigor da metodologia foi máximo. Coerência entre problema, objetivo, teoria e metodologia foi máximo. Isso aqui é um item muito importante, né, Valdo? Eu repito, é a coerência entre problemas, objetivo, teoria e metodologia. Ele deu o máximo, quer dizer, uma integração muito grande para a sua tese. Potencial de contribuição científica deu o máximo também, uma pontuação honrosa para isso. E os impactos para a sociedade, ele deu nota 4, de 1 a 5. E, finalmente não, na segunda folha, no modelo deles aqui, tem um quadro que é indicador do conhecimento. Então, no quadro indicador do conhecimento, o professor expressa o título, não é?
E diz que o item 6, que é aquele negócio lá do ECG, não se aplica ao caso, é mais interno ao programa dele. E aí, tem uma parte 3, que são correções e sugestões de melhoria. Tem uma tabela aqui. Vamos ver lá o que ele aponta para correções e sugestões de melhoria. Título, ok, correto. Resumo, ok, correto. Introdução, ok, correto. Revisão de literatura, ok, satisfatória. Metodologia e procedimentos, ok, satisfatório. Bem, e aí tem mais 3 subitens. Resultados, no caso da tese, estão bem especificados no relatório final da tese. Conclusões ou considerações finais estão estabelecidas no relatório da tese. Quando a gente fala no relatório da tese, é no corpo da tese, não é aqui na apresentação oral do Valdo. E outras sugestões, que é o último quadro, que o trabalho seja publicado em forma de artigos e capítulos de livros, baseado no relatório final de tese. E, finalmente, o relatório apresenta o parecer final, que é a parte 4 aqui, o padrão deles. Então, ele diz: o meu parecer é que, após a apresentação verbal da tese, o protocolo dos questionamentos e sugestões sejam feitos pelos avaliadores e a mesma seja aprovada. Então, ele dá parabeniza o Valdo, bem como a mim, e agradece à nossa Universidade Federal do Ceará e ao nosso programa de pós-graduação em educação pelo convite de participar da banca. Então, parecer aprovado, parabéns para o Valdo. Agradecemos muitíssimo, e nos sentimos muito honrados, o Valdo e eu, pelo professor Márcio ter participado, tá? E, enfim, você quer comentar alguma coisa do professor Márcio, Valdo, antes de continuar? Professor, a gente se sente elogiado, assim, agradece pelas considerações que ele praticamente enalteceu o nosso trabalho, né, da nota no mínimo 4 em todos os itens, né, e só tem a agradecer e esperamos que realmente nosso trabalho contribua para a sociedade, né. Perfeito. E deixou o must go on, né? O show irá continuar depois, Baldo. Acredito que não só na sua realidade de sala de aula, não só como pedagogo, como educador e como pesquisador, você avançou muito, até por eu estar ouvindo mais criticamente a sua forma de se expressar hoje durante sua apresentação e no seu modo de interagir. Eu acho que você cresceu muito, o seu salto de crescimento como orientador do doutorado, ele é infinitamente, ou muitas vezes maior do que foi o salto no mestrado, que também foi muito grande, tá? Mas, parabéns. Bem, então nós vamos agora para a nossa querida professora Maria José Costa dos Santos, que é a nossa quinta e a examinadora interna UFC do Programa de Pós-Graduação em Educação, que nos deu a honra de participar ao Ubaldo e a mim da banca de Ubaldo. Então, eu vou ler aqui o parecer dela, certo? Ela cumprimenta a todos da sala, tá? Saúda ao Ubaldo e a mim. Estou fazendo uma síntese, tá? Agradece o convite para participar da banca. Ela intitula aqui a tese. Aí ela diz que trata-se de uma temática relevante, sugerindo aos professores reflexões sobre a formação do educador pesquisador, do investigador, provocando um repensar dessa formação, reflexões alinhadas e fundadas sob os pressupostos da transdisciplinaridade, das tecnologias digitais e do mapeamento cognitivo da informação, e do professor com o investigador. O texto, caso a tese, traz contribuições importantes para a área, recorta um cenário que envolve a formação do educador com o investigador, ressaltando a aprendizagem significativa e em pares, sob a égide do processo de apropriação de novos conhecimentos, por meio do mapeamento de elementos relevantes para essa formação, envolvendo também aprendizagem, ensino,
cognição e saberes docentes e discentes. No que se refere às estratégias metodológicas, ficou evidente os procedimentos teóricos e as ferramentas para as análises da avaliação da aprendizagem dos cursistas, sujeito da pesquisa. O diferencial da tese que destaca sua principal importância é o entrelaçamento de múltiplos campos de conhecimento. Aprendizagem, através de mapas conceituais e coaprendizagem, cognição, através do mapeamento cognitivo, e as tecnologias, através dos saberes pedagógicos e tecnológicos. E a docência, no caso da formação em prática do educador co-investigador, para a inovação para a formação do formador co-investigador. Percebe-se que, em todo o decorrer do texto da tese, o pesquisador e seu orientador buscam aprofundar estes conceitos, evidenciando-se a cada apresentação das sessões, as quais estão bem construídas, visando situar o leitor em todo o decorrer do texto. Apresenta rico arcabouço teórico a apresentação das sessões em formato de mapas conceituais. Um diferencial que só encontro nos textos orientados pelo professor Júlio Wilson, os quais destaques que são muito interessantes. Destaco também aqui o mapa mental da tese, pois traz elementos fulcrais da pesquisa para o leitor apressado. Sinto-me contemplada nas minhas solicitações durante as qualificações. Parabenizo pela ampla descrição do método de pesquisa e coleta de dados, bem como a variedade de instrumentos utilizados. Vale dizer que a tese apresenta fundamentação teórica sólida, discussões relevantes, objeto de estudo consolidado, tudo isso dá sustentação e colabora com o crescimento científico do campo de estudo da co-investigação, que é muito promissor, considerado o que Okada fala sobre esse tema. A co-investigação supõe que o conhecimento se produz conjuntamente por meio da verdadeira comunidade da prática, com envolvimento dinâmico e participativo dos co-aprendizes que podem investigar e avaliar tanto o conteúdo como o processo de construir o conteúdo de modo colaborativo. Fecha a observação da Okada. Assim, as contribuições do tema e o mérito da pesquisa são de extrema relevância e apresentam inovação e ineditismo. Os objetivos estão coerentes com o objeto de estudo e percebe-se que, no decorrer do texto, são contemplados de forma satisfatória. Por fim, digo ao doutorando e ao seu orientador que a excelência dos conhecimentos co-investigados e apresentados sobre a luz da transdisciplinaridade contribuem fortemente para a área, trazendo riqueza e complexidade para os intelectuais de plantão. Chego ao final das minhas reflexões e parabenizo ao doutorando e seu orientador pela excelência da temática e a forma como esta foi desenvolvida. Agradeço a participação e a oportunidade de aprender a partir da riqueza e profundidade do texto. Por fim, com o compromisso que assumi de dialogar com o texto, com o doutorando, com o orientador e com o objeto de pesquisa, despeço-me, cumprimentando novamente todos e todas e agradecendo a oportunidade de participar desta banca, Fortaleza, 22 de novembro de 2021. Parecer, vamos lá, parecer. Ressalta a importância da temática e meu respeito ao trabalho realizado. E meu parecer é favorável à defesa do texto de tese. Pronto, Valdo. Esse foi o parecer do quinto membro de banca. Depois eu vou falar alguma coisa mais rapidinho. O que é que você gostaria de dizer para a professora Mazé, que ela deve nos ouvir depois offline, né? ou interagir, não sei. Suíte, eu me sinto até encabulado da situação, porque são tantos elogios. Eu espero que esse trabalho realmente tenha um retorno para todos nós, né? Para a pesquisa, para o país,
para os educadores, de modo geral, que eles possam fazer um estudo dos teóricos e a metodologia também, usando essas ferramentas computacionais. Ok? Ok. Bem, quanto a mim, assim como o Baldo sofreu transformações, não vou ser tão repetitivo, mas desde a época da Iracema, não traindo novamente a teoria do rizoma, porque tudo sempre está entrelaçado, ou a própria complexidade, que as partes sempre se comunicam sem nós termos, às vezes, uma percepção. Às vezes nós estamos com um raciocínio muito linear, certo? E não mais possuídos de uma lógica ternária. Eu me sinto muito satisfeito, primeiramente, como ser humano, como educador, pedagogo e, principalmente, como pesquisador. Eu acho que mudou muito o meu modo de ver a vida, mudou muito o meu modo de me relacionar com as pessoas também na academia, com os orientandos, com os professores, com a visão do cosmos do nosso país ou do mundo, no que se constrói conhecimento em todas as áreas, porque eu também me sinto profundamente transdisciplinar e complexo, tá? Rizomático. Agradeço muito ao Baldo, já que ele está fechando o ciclo aqui comigo, e vejo que também o espírito dele está se renovando também hoje. Eu também estou me renovando com você, o Baldo, e é isso, gente. Agradecer. E agora tem a terceira fase. A terceira fase seria a banca se reunir em privado para dar um parecer. Mas nós vamos quebrar esse paradigma rizomaticamente também, porque o meu parecer é favorável, o da professora Mazé é favorável, o do Márcio é favorável, a professora Iracema e a professora Luciene mostraram seus pareceres favoráveis também já. Não é isso? Confirmam? Confirma, Iracema? Confirmadíssimo. Confirmado, professor. Pronto. Então, não precisamos mandar o Baldo sair e voltar. Tá certo. Então, como ele está gravando, nós damos o trabalho por encerrado, antes do Baldo cortar a gravação, que ele vai disponibilizar no YouTube, e queremos agradecer as pessoas que nos assistiram sincronamente, ou que irão nos assistir via o YouTube assincronamente, e que esse documento também, essa webconferência, ela sirva também de material de estudo para pesquisadores, para alunos de doutorado, que ela não fique só com uma coisinha gravada ali dentro do YouTube, tá? Ela sirva para outras coisas também. Então, gente, vamos nos despedir, dando uma cena de despedida. Até mais, né? Sucesso, Baldo. Sucesso, comemoração. Obrigado, Show. Isso. Um abraço. Abraço. Você pode cortar e a gente continua aqui, o Baldo. Corta aí a gravação.